Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ser colocados à prova. Não importa de onde você vem, qual é o seu nome, nem mesmo se você acredita que está no controle da sua vida. Porque, na verdade, o controle é uma ilusão parcial. A vida é especialista em nos sacudir quando menos esperamos. Acordamos achando que será mais um dia comum e então uma notícia inesperada, uma perda repentina, um erro que cometemos ou uma injustiça sofrida vira tudo de cabeça para baixo. É nesse ponto que muitos quebram, mas é também aí que os estoicos nos chamam a despertar. A resiliência, segundo os estoicos, não é apenas a capacidade de aguentar a pancada. É mais do que sobreviver ao caos. É se transformar com ele. É escolher, no olho do furacão, como você vai reagir. Marco Aurélio, um imperador que enfrentou guerra, peste, traição e solidão, escreveu em suas meditações algo que ecoa até hoje. A arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança, pois é estar firme mesmo sob o impacto dos golpes. E essa é a verdade desconfortável que a maioria não quer ouvir. Você vai ser testado, vai sofrer, vai falhar, mas também vai crescer. E se escolher o caminho da filosofia, vai crescer mais rápido e com propósito. A filosofia estoica nunca prometeu uma vida fácil. Ela prometeu uma vida forte, e não uma força qualquer, mas aquela que brota do íntimo, do silêncio, daquilo que ninguém vê. Porque a verdadeira resiliência não se constrói no palco, mas nos bastidores. Ela se forma quando você respira fundo e segue mesmo com o coração partido. Quando você escolhe o que é certo mesmo que ninguém esteja olhando. Quando você prefere o silêncio ao ruído, a disciplina ao prazer momentâneo, o caráter ao aplauso. Sêneca, que viveu à sombra da morte sob o regime de um imperador instável, dizia: ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca foi testado, pois nunca conheceu a si mesmo. Pense nisso. Aquilo que você chama de tragédia pode ser, na verdade, o seu campo de treinamento. A sua dor pode ser a fundação da sua força. Cada obstáculo, um convite a se tornar alguém melhor. Mas não espere que esse convite venha embalado com gentileza. Ele vai vir com dor, com perdas, com injustiça. E cabe a você decidir: isso vai me quebrar ou me formar? Você já deve ter percebido que vivemos em uma era onde qualquer desconforto já é motivo de fuga. Uma crítica é motivo para desistir. Um erro vira motivo para abandonar tudo. Mas os estoicos não pensavam assim. Eles treinavam sua mente todos os dias para lidar com a dor, com o desconforto, com a possibilidade do pior. Não porque fossem pessimistas, mas porque sabiam que quem espera o pior e se prepara para ele, vive melhor quando ele chega. E mais, vive com mais gratidão quando ele não chega. Epicteto, que nasceu escravizado e se tornou um dos maiores professores do mundo antigo, dizia com firmeza: não são as coisas que nos ferem, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Em outras palavras, a dor existe, mas o sofrimento é opcional. O problema é real, mas o desespero é uma escolha. A queda é inevitável, mas a rendição é voluntária. Você escolhe como vai atravessar as tempestades, com medo ou com propósito, reclamando ou evoluindo, quebrado ou lapidado. E aqui está o ponto mais importante: a resiliência não é uma armadura fria e impessoal. Não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é sorrir enquanto sangra por dentro. É, sim, sentir tudo com profundidade, mas escolher com sabedoria o que fazer com isso. Os estoicos não eram máquinas insensíveis. Eles amavam, sofriam, choravam, mas sabiam que nada disso os impedia de agir com virtude. Sabiam que a vida é instável e que ninguém está a salvo da tragédia. Mas também sabiam que é justamente essa instabilidade que nos obriga a crescer, a deixar de lado o ego e a buscar dentro de nós uma força que nem sabíamos que existia.
Então, antes de continuar esse vídeo, olhe para sua vida com honestidade. Quais testes você tem enfrentado ultimamente? Que dores têm batido à sua porta? Que perdas, frustrações, injustiças ou desafios você carrega no peito? Saiba que tudo isso pode ser matéria-prima para a sua reconstrução. Não fuja dos testes. Abrace-os como parte do caminho, porque é assim que se constrói um ser humano resiliente, um ser humano estoico. O que está dentro está sob seu domínio, e é isso que importa. Os estoicos dividiam a vida em duas grandes categorias: o que está sob o nosso controle e o que não está. E toda a sabedoria da resiliência começa com essa separação. Porque veja, não é possível controlar se vai chover amanhã, se alguém vai te trair, se o chefe vai te demitir, se o corpo vai adoecer, ou se a vida vai dar aquela virada inesperada. Mas é possível controlar o que você vai fazer com isso. É possível controlar o seu foco, sua atitude, sua ética, sua ação. E é aí que mora a verdadeira força. O mundo exterior pode te desmontar, mas se seu mundo interior estiver firme, nada te derruba de fato. Essa é a essência da resiliência segundo o estoicismo. Fortalecer aquilo que ninguém pode tirar de você. Seu caráter, sua razão, sua coragem, sua clareza diante do caos. O mundo moderno insiste em te distrair, em te convencer de que resiliência é aguentar tudo calado, é acumular dores até explodir, é virar uma rocha insensível. Mas os estoicos sabiam. Resiliência é saber exatamente onde colocar sua energia, é ter critérios, é parar de se desgastar tentando mudar o que não está ao seu alcance e investir toda a sua força em mudar o que está. Epicteto costumava dizer que ninguém pode te ferir sem sua permissão. E essa frase, à primeira vista, parece até arrogante. Mas o que ele queria dizer é que nossa interpretação dos fatos é mais poderosa do que os próprios fatos. Se alguém te ofende, a ofensa só gruda se você deixar. Se alguém te rejeita, a rejeição só te define se você permitir. Se a vida te derruba, você só fica no chão se quiser. Tudo depende de como você decide interpretar a queda. Claro, isso não significa que é fácil. Ninguém está dizendo que ser resiliente é um processo leve. Pelo contrário, é um treino diário, uma vigilância constante. A mente precisa de disciplina tanto quanto o corpo. E da mesma forma que não se constrói músculos sem esforço, não se constrói resiliência sem dor. Mas uma vez que essa força interior começa a brotar, ela se torna o seu abrigo nas tempestades. Você começa a perceber que o mundo pode até balançar, mas sua base continua firme. Sêneca afirmava que o fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem. É uma frase simples, mas que carrega uma verdade brutal. Só nas dificuldades você vai saber de verdade quem é. É fácil ser calmo quando tudo está dando certo. É fácil ser honesto quando ninguém te testa. É fácil ser forte quando nada te desafia. Mas e quando a vida te empurra contra a parede? Quando tudo que você construiu desmorona? Quando a decepção vem de quem você menos esperava? É nesses momentos que a filosofia sai dos livros e entra no sangue. E não pense que resiliência significa nunca cair. Não se trata disso. Você vai cair, vai falhar, vai se perder. Todos nós passamos por isso. A diferença é que a pessoa resiliente sabe que a queda não é o fim. Ela sabe que dor é parte do caminho, que a frustração é inevitável. Mas que a escolha de se levantar, essa sim é sua. Sempre foi, sempre será. E esse é o poder que ninguém pode tirar de você. O poder de não se entregar. Essa mentalidade muda tudo. Porque quando você começa a viver focado apenas naquilo que depende de você, as circunstâncias perdem o poder de te controlar. A opinião dos outros vira ruído, as críticas deixam de ser veneno. As perdas, embora dolorosas, deixam de ser finais. Você para de viver à mercê do mundo externo e começa a habitar a fortaleza do seu mundo interno.
E isso é liberdade, isso é força, isso é estoicismo em ação. Por isso, quando você for testado, e acredite, você vai ser, lembre-se de que o teste não vem para te destruir. Ele vem para revelar o que há de mais sólido dentro de você. E se nesse momento você ainda se sentir frágil, sem direção, saiba, está tudo bem. Ninguém nasce pronto. A filosofia não espera a perfeição. Ela só exige compromisso com a sua evolução, com o seu domínio interno, com a sua capacidade de continuar, mesmo quando nada faz sentido. Agora que estamos chegando no final deste segundo bloco, deixa eu te pedir uma coisa. Se você está curtindo essa jornada, se esse conteúdo está fazendo você refletir, se algo aqui te tocou de verdade, se inscreve no canal agora, mas não por obrigação. Faz isso como um pacto de crescimento com você mesmo. Aqui a gente não grita, não promete mágica, não quer te vender um milagre. A gente caminha junto, em silêncio, aprendendo a lidar com a vida como ela é. E se você acredita que pode ficar mais forte, mais centrado e mais sereno com o tempo, essa comunidade aqui é para você. E me conta uma coisa nos comentários. Qual foi o teste mais difícil que você já enfrentou? E o que ele te ensinou? Pode escrever sem medo. Esse espaço é feito de gente real, com histórias reais. Compartilhar sua dor pode ajudar alguém que está no meio do furacão agora. E talvez você descubra que mesmo quando achava que estava sozinho, já estava treinando sua resiliência. A virtude se prova no sofrimento, não no conforto. É nos momentos de dor que a virtude deixa de ser teoria e se transforma em prática. Um dos maiores enganos modernos é acreditar que o sofrimento é sempre sinal de fracasso. Muitos pensam que se estão sofrendo é porque erraram, porque perderam o controle, porque não são fortes o bastante. Mas os estoicos viam justamente o oposto. O sofrimento, para eles, era o laboratório da alma. Era no desconforto que se revelava o que realmente importava. Um homem não se mostra nas festas, ele se mostra nos funerais, nas noites em claro, na perda, na espera, no medo. Marco Aurélio escreveu durante anos para si mesmo, enfrentando doenças, traições dentro do império e um cenário político que muitos considerariam insuportável. Mesmo assim, escolhia todos os dias ser justo, ser forte, ser calmo. Ele não escrevia para os outros, não escrevia para impressionar, ele escrevia para não enlouquecer. E isso é o estoicismo. Uma prática íntima, pessoal, longe dos holofotes. Ser resiliente, no fim das contas, é isso. É fazer o certo quando ninguém está vendo. É continuar quando ninguém aplaude. É vencer em silêncio. O mundo atual, no entanto, parece construir a narrativa contrária. Tudo precisa ser mostrado, validado, curtido, compartilhado. E quando você sofre, parece que precisa justificar a dor, escondê-la ou transformá-la em espetáculo. Mas os estoicos sabiam, há mais sabedoria em sofrer em silêncio do que em dramatizar publicamente. E há mais força em manter a calma no meio do furacão do que em gritar que está tudo bem. A verdadeira virtude é discreta. Ela não precisa de palco, porque já se basta. Sêneca dizia que ninguém pode viver uma vida tranquila se não está disposto a suportar a adversidade. E não pense que isso é frieza. Pelo contrário, é clareza. Resiliência não é se blindar contra a dor, mas aprender a usá-la como ferramenta de construção. Você não precisa fingir que não sente. Você só precisa decidir o que vai fazer com aquilo que sente. Vai se entregar ao desespero ou vai transformar em base para algo maior? Vai se fazer de vítima ou vai se colocar em movimento? Essa escolha é sua, sempre foi. E ela não depende das circunstâncias. Um artista pode ser resiliente. Um gari pode ser resiliente. Um cuidador de idosos pode ser resiliente. Uma dona de casa, um estudante, um vendedor, um imigrante. Resiliência não está ligada a status, profissão ou sucesso visível.
Ela nasce do compromisso com a própria evolução, da recusa em ser controlado pelos próprios impulsos, da coragem de manter a integridade, mesmo quando tudo te convida à raiva, ao rancor, à desistência. Epicteto falava muito sobre liberdade interior. Para ele, o verdadeiro homem livre não é aquele que faz o que quer, mas o que quer fazer o que é certo. Pense nisso. A liberdade de agir como quiser é fácil. Qualquer um pode explodir, sumir, atacar, mentir, trair. Mas a verdadeira liberdade está em se controlar, em escolher não revidar, em decidir agir com honra, mesmo quando seria mais fácil agir com egoísmo. E isso exige força, exige treino, exige filosofia. Os estoicos sabiam que a vida era curta e instável, mas não viviam com medo, viviam com consciência. Por isso treinavam a mente todos os dias, como um guerreiro afia a espada mesmo em tempos de paz. Porque sabiam que o caos poderia bater a porta a qualquer momento, e quando ele chegasse, estariam prontos. Não porque não sentiriam medo, mas porque não deixariam que o medo os guiasse. É exatamente isso que precisamos hoje. Não mais uma geração que fuja do sofrimento, mas uma geração que o entenda, que saiba suportar o peso da existência sem se vitimizar por ele, que tenha coragem de crescer onde outros desistem, que escolha o caminho difícil da sabedoria em vez do fácil da reclamação. O mundo precisa de menos barulho e mais firmeza, menos distração e mais presença, menos opinião e mais prática. Resiliência, no fim, é uma decisão constante. É acordar em um dia ruim e decidir não ser arrastado por ele. É respirar fundo diante da crítica injusta. É ouvir uma provocação e escolher o silêncio. É aceitar que nem tudo depende de você, mas que o que depende será feito com excelência. É esse compromisso diário com a virtude que transforma seres humanos comuns em exemplos raros. Talvez você não perceba agora, mas as pequenas decisões que você toma todos os dias estão moldando sua alma. Quando você escolhe continuar mesmo cansado, quando escolhe ser gentil, mesmo irritado, quando se cala para não ferir alguém, quando diz não ao que te afasta de quem você quer ser. Tudo isso é treino, é construção, é resiliência em ação. E quando menos esperar, você vai perceber. Aquilo que te derrubava já não te atinge mais. Aquilo que te desestruturava já não tem tanto poder. Aquilo que te paralisava agora só te empurra para frente, porque você está mudando. Está se tornando mais firme, mais sereno, mais inteiro. Quando o mundo desaba, seu caráter te sustenta. Imagine perder tudo da noite para o dia. Sua casa, seu trabalho, seu parceiro, sua saúde. Muitos já passaram por isso, e mesmo sem um aviso prévio, a vida arranca a base que parecia sólida e joga a pessoa num vazio sem forma. É nesse lugar, escuro e silencioso, que você descobre o que realmente construiu em si. Se tudo o que você tem for destruído, o que sobra dentro de você? Para os estoicos, essa é a pergunta mais importante da vida, porque se o que sobra for vazio, desespero ou raiva, então você vinha construindo sobre areia. Mas se o que sobra for caráter, clareza e virtude, então sua fundação está firme. Sêneca escreveu que a adversidade é parte da vida, não uma interrupção da vida. E esse pensamento muda tudo. A maioria de nós vive esperando o momento ideal. Quando tudo estiver calmo, quando o dinheiro estiver certo, quando a saúde estiver em dia, quando os relacionamentos estiverem resolvidos. Mas esse momento raramente chega. E se chega, não dura. Porque a vida é instável por natureza. O que hoje te conforta, amanhã pode te faltar. O que hoje te sustenta, amanhã pode virar poeira. É por isso que os estoicos focavam tanto no que é interno. Porque o que é interno não pode ser tirado por ninguém. Resiliência, então, é também humildade.
É reconhecer que o controle é uma ilusão, que você não dita o ritmo do universo, mas que você pode e deve escolher como responder a cada nova mudança. Não dá para impedir o mar de se agitar, mas dá para aprender a navegar, mesmo com o barco danificado. Essa é a sabedoria que liberta. Você não precisa que a vida seja perfeita para estar em paz. Só precisa aceitar que a imperfeição faz parte da jornada. E que a sua resposta a ela é o que define quem você é. Marco Aurélio, em meio às guerras, dizia a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. E é justamente esse poder sobre a mente que tantos ignoram. A maioria das pessoas tenta mudar o mundo externo primeiro. Querem que os outros mudem, que os problemas desapareçam, que o sofrimento acabe. Mas os estoicos sabiam, o mundo externo vai sempre oscilar. E se sua paz depender dele, você será um prisioneiro. A verdadeira liberdade começa quando você decide dominar a si mesmo. E esse domínio não vem com fórmulas mágicas. Não vem com atalhos, vem com treino, com decisões pequenas, todos os dias. Acordar mais cedo para refletir, evitar aquela reação impulsiva, lidar com a frustração de forma madura. Escolher não alimentar pensamentos que te envenenam. Isso é filosofia em ação. Isso é resiliência estoica, não uma pose ou uma ideia distante, mas um jeito prático de existir no mundo. Epicteto usava uma imagem poderosa, a da chama que consome tudo o que toca e transforma tudo em sua própria luz. Ou seja, a pessoa resiliente não apenas resiste, ela transforma. Pega o erro e aprende, pega a perda e amadurece, pega a dor e cresce. Nada é desperdiçado, tudo é combustível. Até o que parecia o fim se torna começo. Isso é mais do que força, é inteligência emocional, é maturidade filosófica, é visão de longo prazo. Hoje, olhe para a sua própria vida com essa lente estoica. O que tem te ferido? O que te tira do eixo com frequência? O que te arrasta para longe da sua paz? Agora pergunte, isso está no meu controle ou fora dele? Se estiver fora, solte, não resista, aceite. Se estiver dentro, assuma a responsabilidade. Mude, aprimore, melhore, mas sem culpa, sem drama, sem pressa. Apenas com constância. A resiliência estoica é silenciosa. Você não precisa postar que está vencendo, nem provar que está forte, nem convencer ninguém de que está em paz. Basta estar. Quem vive de verdade não precisa fazer barulho. E quem é firme por dentro não precisa se justificar o tempo todo. A maior conquista não é que o mundo te entenda, é que você não dependa disso. Se você chegou até aqui, já está se provando mais forte do que imagina. Porque só o fato de buscar esse tipo de reflexão em um mundo tão barulhento e distraído já é um ato de coragem. Significa que você está cansado da superficialidade e quer algo real. E real é isso. Cair, levantar, aprender, cair de novo, continuar. Com dor, sim. Com cansaço, sim. Mas com propósito. A cada nova queda, você se torna mais sábio. A cada erro, mais lúcido. A cada dor superada, mais resiliente. Esse é o caminho estoico. Não é fácil, nem rápido, mas é verdadeiro. E no fim, é isso que vale. A direção importa mais que a velocidade. Num mundo que valoriza a velocidade acima de tudo, os estoicos nos ensinam a olhar para outra coisa. Direção. De que adianta correr, produzir, reagir, falar, decidir, se você está indo na direção errada? De que serve parecer forte se por dentro você está despedaçado? A resiliência verdadeira não é sobre ir rápido, mas sobre ir certo. E isso exige presença, reflexão e, principalmente, paciência. Epicteto dizia: se quiseres melhorar, esteja contente em parecer tolo e estúpido nas coisas externas. Porque o crescimento real,
aquele que te fortalece por dentro, nem sempre vai ser bonito aos olhos dos outros. Talvez você precise se afastar de certos círculos, dizer mais não, mudar hábitos, rever escolhas, aceitar que estava errado, começar de novo. E tudo isso por fora pode parecer fraqueza, mas por dentro é evolução. A pressa é inimiga da consistência. E a consistência é o que molda a alma resiliente. Você não precisa mudar tudo hoje, nem vencer todas as batalhas de uma vez. Precisa apenas seguir na direção certa, mesmo que lentamente. Um passo consciente vale mais do que 10 passos sem clareza. E a filosofia estoica é um convite diário à lentidão estratégica, à pausa que salva, à reflexão que ilumina. Sêneca falava sobre como a maioria das pessoas vive como se fosse eterna, desperdiçando tempo com bobagens, reagindo impulsivamente, acumulando ressentimentos, correndo atrás de desejos vazios. Mas quando a morte se aproxima, percebem que não viveram, apenas passaram pela vida. E isso, para os estoicos, era o pior tipo de fracasso, porque nada é mais trágico do que viver sem propósito, sem alinhamento, sem direção. A resiliência nesse sentido não é só resistência à dor, é também fidelidade a um caminho, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando tudo convida ao desvio, mesmo quando seria mais fácil ceder, parar, regredir. E esse compromisso com o caminho só nasce quando você tem clareza de quem quer ser, quando você decide que, independentemente do que aconteça, vai continuar sendo justo, íntegro, forte, mesmo que isso custe o conforto, mesmo que isso custe a aprovação alheia. Marco Aurélio anotava para si mesmo todos os dias como um lembrete constante: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem, seja um. E essa é uma das frases mais poderosas de todo o estoicismo, porque resume o chamado mais profundo da filosofia: sair do discurso e entrar na prática. Parar de idealizar e começar a encarnar. Trocar a aparência pela essência. É claro que isso é difícil. É por isso que poucos conseguem sustentar esse caminho. Mas quem sustenta, se transforma. E quem se transforma começa a inspirar sem precisar convencer. Você já reparou que as pessoas mais fortes que você conhece são geralmente as mais silenciosas? Que elas não gritam, não se impõem, não mendigam atenção? Isso é força interior, e ela só nasce com tempo, com intenção e com resiliência. Essa força não é natural, é construída, tijolo por tijolo, queda por queda, reflexão por reflexão. E para construí-la, você vai precisar silenciar o mundo externo e ouvir sua consciência. Vai precisar questionar o que está fazendo com seu tempo, com suas escolhas, com sua vida. Vai precisar abrir mão de distrações, de vícios emocionais, de auto-engano. Vai precisar aceitar que o crescimento às vezes dói mais do que a estagnação. Mas compensa, sempre compensa. O estoicismo é mais do que um estilo de vida, é uma lente, uma forma de enxergar o mundo, a si mesmo e o que está por vir. É uma filosofia da maturidade. E a maturidade, ao contrário do que dizem por aí, não nasce com a idade. Tem gente de 30 anos com alma madura e gente de 60 ainda vivendo como se fosse um adolescente emocional. Maturidade é entender que a vida não vai te proteger das dores, mas pode te ensinar a crescer com elas. E no fim, resiliência é isso. Maturidade emocional somada à ação contínua. Saber que as ondas virão, mas que você aprendeu a nadar. Saber que as críticas virão, mas que você não depende mais delas. Saber que o caos volta e meia vai bater, mas que sua casa interior está firme. Serenidade não é indiferença, é domínio interno. Existe um equívoco comum quando se fala em estoicismo e resiliência, o de que essas virtudes exigem frieza ou uma ausência de emoções.
Nada poderia estar mais distante da verdade. Os estoicos não eram estátuas insensíveis, eram seres humanos como qualquer um de nós. Sentiam dor, saudade, medo, raiva, amor. O que os diferenciava era o que faziam com essas emoções. Enquanto muitos se afogam no turbilhão do que sentem, os estoicos aprenderam a navegar. Não negavam o mar agitado, mas também não permitiam que ele os arrastasse. Ser resiliente nesse contexto é não se deixar escravizar pelas emoções. É reconhecê-las, acolhê-las, entender suas raízes e então agir com sabedoria, não com impulso. A serenidade não é passividade, é domínio, é a força de continuar centrado mesmo sob pressão. É saber que um coração calmo pode fazer escolhas que um coração desgovernado jamais conseguiria. E esse tipo de serenidade só nasce quando você se recusa a ser refém das suas reações automáticas. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que aquele que, mesmo cercado pelo caos, mantém o mesmo semblante. Essa constância é o que torna a resiliência estoica tão poderosa. Você deixa de ser alguém que reage a tudo e se torna alguém que responde de forma consciente. Não porque aprendeu uma técnica mágica, mas porque treinou a mente para não mais ser escrava do externo. E isso, no mundo de hoje, é quase revolucionário. Vivemos cercados por estímulos que nos convidam ao exagero, indignação constante, opiniões inflamadas, julgamentos apressados, sentimentos imediatistas. Tudo nos empurra para a reatividade. Mas o estoicismo nos chama para um lugar mais profundo, o de observar antes de agir, refletir antes de falar, escolher antes de seguir o impulso. E essa pausa entre o que acontece e o que você decide fazer é onde nasce o seu verdadeiro poder. Marco Aurélio costumava escrever para si mesmo como um lembrete: você tem poder sobre sua mente, e só sobre ela. Ele entendia que nada que vem de fora pode ser controlado de forma plena, mas o que nasce de dentro, isso sim pode ser refinado, trabalhado, fortalecido. Por isso, ele praticava todos os dias o que chamava de limpeza da alma. Um processo de observação constante, de confronto com as próprias vaidades, com os medos, com os desejos desordenados. E essa prática é o que lhe permitia, mesmo diante da guerra e da doença, manter-se sereno. Mas atenção, essa serenidade estoica não é apatia, é presença, não é se afastar do mundo, é agir com sabedoria dentro dele. É estar tão lúcido por dentro que nem os aplausos te iludem, nem as vaias te paralisam. Isso só é possível quando você constrói dentro de si um espaço onde nada externo tem domínio total. Um espaço onde você se encontra, se escuta, se reorganiza. Esse é o santuário da alma forte. Epicteto falava que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas sim desejar que elas aconteçam como de fato acontecem. E assim encontraremos a paz. Essa ideia parece dura, mas é libertadora, porque te tira da ilusão de controle e te coloca na realidade do discernimento. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Você não pode impedir a tempestade, mas pode escolher a postura com que vai atravessá-la. E é nessa escolha, entre resistência cega e aceitação lúcida, que mora a resiliência mais autêntica. Agora pense, quantas vezes, na última semana, você reagiu automaticamente a algo que poderia ter sido observado com mais calma? Quantas vezes permitiu que o externo te tirasse do eixo? Quantas vezes se arrependeu de palavras ditas no calor do momento? Ou de decisões tomadas no impulso da dor? Todos nós passamos por isso, mas poucos se dedicam a mudar esse padrão. E quem decide mudar já está um passo à frente. A filosofia estoica não exige perfeição. Ela exige prática. Ela não espera que você seja um sábio de toga grega vivendo numa caverna.
Espera que você seja uma pessoa comum, vivendo no caos moderno e ainda assim escolhendo agir com virtude. E essa escolha, quando repetida dia após dia, vai moldando algo poderoso dentro de você. Uma tranquilidade que ninguém consegue roubar. Você já notou que as pessoas mais resilientes que você conhece não são necessariamente as mais ricas, nem as mais instruídas, nem as mais reconhecidas? Elas são aquelas que conseguem manter a lucidez mesmo quando tudo em volta está ruindo, que conseguem consolar outros mesmo em dor, que não se desesperam com facilidade, que falam pouco, mas com profundidade. Isso é fruto de trabalho interno. E é possível para qualquer um. Se você deseja essa serenidade prática, não como conceito, mas como experiência real, saiba que ela nasce do treino, da decisão diária de observar mais e reagir menos, de fortalecer o seu mundo interno a ponto de se tornar sua própria âncora, de construir um centro dentro de si onde a vida pode até balançar, mas você permanece firme. O segredo da resiliência, transformando a dor em força. A vida nos testa de formas inesperadas. Um momento estamos em paz. No seguinte, somos atingidos por uma notícia ruim, uma perda, uma frustração, um imprevisto que parece jogar por terra tudo o que havíamos construído. É aqui que muitos se perdem, mas também é aqui que os estoicos brilham. Não porque sofrem menos, mas porque aprenderam a transformar a dor em força silenciosa. Epicteto, escravo por muitos anos, dizia com clareza: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a forma como os interpretamos. Essa ideia, tão poderosa quanto simples, carrega um segredo vital para quem quer arrumar a própria vida em silêncio. Você não controla o que acontece, mas tem total domínio sobre o significado que dá a isso. Imagine alguém que perde o emprego. Para muitos, isso é o fim. Para um estoico, pode ser o recomeço, uma oportunidade de redirecionar a vida, buscar algo mais alinhado aos próprios valores, abandonar uma rotina que estava drenando energia e entusiasmo. O sofrimento existe, sim, mas ele é ressignificado. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações, que mesmo as adversidades mais intensas podem se tornar úteis ao nosso crescimento se mantivermos a razão como guia e o caráter como âncora. Ele viveu essa filosofia enfrentando guerras, traições e perdas pessoais, mas permaneceu calmo, centrado e justo. Esse é o ponto crucial. Resiliência não é sobre suportar o caos em silêncio, mas sim aprender a dançar com ele sem perder o próprio eixo. O silêncio, nesse contexto, não é passividade, é presença. É o poder de não se desesperar diante do incontrolável. A força do silêncio nas crises. Vivemos em uma época barulhenta. Assim que algo dá errado, corremos para contar, reclamar, expor. Em vez de processar o que sentimos, espalhamos. Em vez de refletir, reagimos. O estoicismo propõe o oposto. Quando tudo estiver desabando, recolha-se, observe, reflita, depois haja. Esse é o movimento silencioso que arruma a vida. Você não precisa gritar ao mundo que está ferido. Você não precisa provar sua dor, tampouco mendigar compreensão. Você só precisa fazer uma escolha interna. Vou permitir que essa dor me destrua ou vou deixá-la me moldar em algo mais forte? A vida não melhora quando evitamos o sofrimento. Ela melhora quando desenvolvemos a habilidade de não sermos destruídos por ele. E é exatamente aí que entra a resiliência estoica. Um dos grandes equívocos da modernidade é a crença de que felicidade é ausência de dor. Os estoicos ensinavam o contrário. A felicidade surge quando você é capaz de permanecer sereno, mesmo com a dor presente. Porque então você não é mais refém do mundo, das circunstâncias, nem dos próprios medos. Prática estoica. O ensaio negativo.
Um exercício estoico poderoso para desenvolver resiliência é o ensaio negativo, premeditatio malorum. Trata-se de imaginar de forma deliberada e racional as coisas que podem dar errado, não como forma de se assustar, mas de se preparar. Por exemplo, imagine que você perca algo valioso. Como você reagiria se alguém próximo adoecer? Se um plano importante falhar? Fazendo isso de forma controlada, você desenvolve uma espécie de armadura interna. A mente não será pega de surpresa. E quando o pior acontecer, você já terá treinado a aceitação. Mas atenção, o objetivo não é viver com medo do futuro, e sim cultivar uma postura de preparação mental, aceitação e serenidade diante das possíveis perdas. Os estoicos não queriam que você vivesse em estado de alerta constante, mas sim que soubesse responder de forma lúcida quando a tempestade chegasse. O silêncio como escudo e espada. O silêncio não é apenas um refúgio, ele também é uma arma. Enquanto o mundo age por impulso, o estoico age por princípios. Enquanto os outros falam demais, ele observa. Enquanto muitos se distraem com barulho, ele se fortalece na introspecção. O silêncio, nesse caso, protege sua paz e direciona sua ação. Ele impede que você se exponha desnecessariamente, que tome decisões impensadas, que desperdice energia com conflitos inúteis. Você aprende a usar o silêncio como escudo para se proteger do caos externo e como espada para cortar as ilusões internas. Voltando-se para dentro, todos nós temos cicatrizes. A questão é, o que você fez com as suas? Há quem se defina pela dor que sofreu. Há quem use essa dor como solo para plantar algo novo. Arrumar a vida em silêncio também significa olhar para dentro com honestidade. Quais dores você ainda carrega? O que ainda te prende? Que feridas você tenta esconder com barulho, distrações ou máscaras? Os estoicos nos convidam a encarar tudo isso de frente, sem drama, sem autopiedade. Apenas com coragem e responsabilidade. Se você não tem coragem de olhar para si em silêncio, ninguém poderá fazer isso por você. Mas se você fizer, mesmo que por alguns minutos por dia, começará a descobrir algo precioso. Dentro do silêncio mora uma força que o barulho do mundo jamais poderá oferecer. Roteiro do vídeo: pare de correr atrás de quem não te valoriza. Conselhos estoicos. Ao entendermos que o valor que damos aos outros nem sempre é correspondido, começamos a enxergar o quanto é essencial investir em nós mesmos antes de gastar nossa energia com aqueles que não demonstram o mesmo respeito ou apreço. Nesse ponto, o estoicismo nos convida a refletir. Estamos realmente nos colocando no centro da nossa própria vida ou apenas orbitando ao redor de quem mal percebe nossa presença? Epicteto, em seus ensinamentos, nos alerta sobre a importância de cultivar a autonomia emocional. As pessoas não nos perturbam, são nossos julgamentos sobre elas que nos perturbam. Em outras palavras, quando sofremos por alguém que nos despreza ou ignora, estamos, na verdade, sofrendo por nossas expectativas, por aquilo que acreditávamos que deveria acontecer. A realidade nua e crua é que ninguém é obrigado a nos valorizar. E é justamente por isso que devemos parar de correr atrás de quem não o faz. É aqui que entra a ideia de desapego, um pilar central do pensamento estoico. Desapegar-se não significa ser frio ou indiferente, mas sim não ser refém do comportamento alheio. Se alguém não reconhece sua presença, sua ajuda, seu carinho ou seus esforços, o caminho mais sensato e libertador é simplesmente seguir em frente. Isso não é orgulho, é dignidade. Muitas vezes ficamos presos em ciclos de insistência emocional. Insistimos em amizades unilaterais, relacionamentos tóxicos ou em tentativas de agradar quem nunca estará satisfeito. O filósofo Sêneca nos ensina que é mais vergonhoso desconfiar dos amigos do que ser enganado por eles. E o que essa frase nos revela?
que é melhor correr o risco de confiar e se decepcionar do que ficar mendigando migalhas emocionais, sempre se perguntando o que fez de errado, quando o erro, na verdade, foi insistir demais em quem nunca nos enxergou de verdade. O que o estoicismo nos propõe é um redirecionamento. Em vez de olhar para fora em busca de aprovação, devemos olhar para dentro em busca de clareza. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua existência já é prova do seu valor. Mas enquanto você estiver ocupado tentando ser notado por quem não se importa, estará cego para os que realmente enxergam sua luz. E mais ainda, estará distante de sua própria essência. Um exercício prático proposto por alguns estoicos modernos é escrever uma carta para si mesmo como se fosse seu melhor amigo. Nessa carta, escreva tudo aquilo que você gostaria de ouvir de alguém que te valoriza e depois leia com atenção. Se isso soa distante, é porque você tem se tratado com pouco cuidado. Não espere dos outros aquilo que você mesmo não se oferece. Autovalorização é o primeiro passo para deixar de correr atrás de quem não vê seu valor. Outro ponto fundamental é aprender a identificar o medo da solidão, que muitas vezes é o que alimenta esse ciclo de insistência. O medo de ficar só faz com que aceitemos migalhas, que aceitemos menos do que merecemos. Mas os estoicos ensinam que a verdadeira liberdade nasce do domínio sobre si mesmo. E parte desse domínio é entender que estar só é infinitamente melhor do que estar mal acompanhado, maltratado ou mal compreendido. Portanto, ao sentir-se tentado a mandar aquela mensagem para quem te ignora, ao cogitar mais uma vez, tentar agradar quem não valoriza, pare, respire. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. A alma se torna colorida com as cores de seus pensamentos. Se você preenche sua mente com pensamentos de necessidade, carência e busca por validação, sua alma se torna refém disso. Mas se a preenche com presença, com consciência e com discernimento, sua alma se torna livre. A liberdade interior é o maior presente que você pode se dar. E essa liberdade começa no momento em que você diz basta, não com raiva, não com vingança, mas com serenidade. Basta de se diminuir para caber no mundo de quem não te enxerga. Basta de correr atrás de portas que só se abrem para te deixar esperando do lado de fora. A vida é curta demais para ser vivida como um suplício emocional. Ao entender esses princípios estoicos e praticá-los no dia a dia, você deixará de perseguir fantasmas emocionais e começará a construir uma base sólida, onde o que importa não é a quantidade de pessoas ao seu redor, mas a qualidade da sua relação consigo mesmo. Você está pronto para virar essa chave? Há algo de profundamente libertador em entender que o nosso valor não depende da validação alheia. No entanto, essa não é uma lição fácil de ser aprendida. Em muitos casos, a dor do desprezo ou da negligência vinda de alguém que admiramos pode nos arrastar para um ciclo destrutivo de autossabotagem. É aí que os conselhos estoicos ganham força, porque nos devolvem o controle sobre o que realmente importa, nós mesmos. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. Quando você vive buscando a aprovação de quem claramente não te enxerga, você entrega essa soberania de bandeja. Você se torna refém da reação alheia, prisioneiro de silêncios, de migalhas emocionais e da esperança de uma mudança que talvez nunca venha. É como se sua paz estivesse sob custódia, esperando a boa vontade de alguém que sequer valoriza a chave. Mas e se, em vez de se desgastar tentando provar seu valor a alguém, você canalizasse essa energia para fortalecer sua própria estrutura interna? Os estoicos enxergavam o valor pessoal como algo intrínseco, imutável diante dos ventos da rejeição ou do afeto. Para eles, a verdadeira grandeza está em cultivar uma alma firme, que não se curva diante de desprezos, nem se exalta com elogios.
Uma alma que não se vende barato para qualquer aprovação. E essa perspectiva muda tudo. Porque ao parar de correr atrás de quem não te valoriza, você começa a correr em direção a si mesmo, a construir um senso de dignidade que não se dissolve diante da ausência, a cultivar um respeito próprio que resiste até ao abandono mais cruel. E essa transformação não é silenciosa apenas. Ela é sólida, serena, poderosa. Isso não quer dizer que a dor desaparece de imediato. O desapego é um exercício. Mas quanto mais você avança, mais percebe que cada passo longe de quem não te valoriza é um passo em direção à liberdade. É como sair de uma névoa, onde tudo parece confuso, e entrar numa clareza que revela o que sempre esteve ali. Você, inteiro, digno, suficiente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará a força. Essa força é o que te mantém em pé quando alguém te vira as costas. É o que te impede de rastejar emocionalmente em busca de atenção. É o que faz você seguir em frente sem ressentimento, porque sabe que perder alguém que não te valoriza não é uma derrota, é uma libertação. Nesse ponto, você também percebe que não precisa de grandes declarações ou confrontos para sair dessas dinâmicas. O silêncio é muitas vezes o maior ato de coragem. Quando você se retira sem drama, sem ódio, mas com plena consciência de seu valor, você envia uma mensagem que ressoa mais alto do que qualquer grito: eu escolho a mim mesmo. A vida é muito curta para gastar energia tentando convencer alguém do seu valor. E, ao mesmo tempo, é longa o bastante para ser vivida com profundidade, autenticidade e dignidade. Por isso, valorize seu tempo, suas emoções, sua presença. Quem não sabe reconhecer isso não merece prioridade. E aqui entra outro ponto importante. Não se trata de orgulho ferido ou vingança emocional. O estoicismo não incentiva o ego inflado, mas sim a lucidez. Você não se afasta para mostrar que é melhor. Você se afasta porque entendeu que precisa estar onde é tratado com verdade, com respeito e reciprocidade. Da próxima vez que você se pegar correndo atrás de alguém que não responde com o mesmo interesse, pare por um instante. Observe esse impulso. Reflita: o que estou buscando aqui? Reconhecimento, carinho, confirmação? E depois pergunte-se: por que não estou buscando isso dentro de mim? Os estoicos não negavam as emoções, mas ensinavam a conduzi-las com sabedoria. E ao aprender isso, você não apenas se afasta de quem não te valoriza, você se aproxima de uma versão mais forte, serena e consciente de si mesmo, reconstruindo sua autoestima com sabedoria estoica. Reconstruir a autoestima não é um processo instantâneo, é uma jornada contínua, um trabalho diário que exige paciência, autocompaixão e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. Para os estoicos, essa reconstrução não se apoia em frases feitas ou motivação passageira, mas em uma mudança profunda na forma como enxergamos a nós mesmos e ao mundo. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas no autocontrole e na serenidade interior. Essa é a essência da autoestima segundo o estoicismo. Não se basear em aprovação externa, mas na convicção firme do seu valor intrínseco, independente de qualquer circunstância. Quando você para de buscar incessantemente a validação dos outros, começa a perceber que o único reconhecimento que realmente importa é o seu próprio. É olhar no espelho e se sentir digno, íntegro, fiel aos seus princípios. Essa é a base para qualquer resiliência verdadeira, porque sem ela estamos sempre à mercê das opiniões alheias. Mas como aplicar isso no dia a dia? Uma prática simples é o exame diário. Reservar alguns minutos ao final do dia para refletir sobre suas ações, pensamentos e emoções. Pergunte-se: onde agi com sabedoria? Onde fui impulsivo?
Que momentos me aproximaram da pessoa que quero ser? Quais atitudes merecem ser corrigidas? Essa autoanálise constante cria um ciclo virtuoso. Ela permite que você identifique padrões que minam sua autoestima e gradualmente substitua hábitos nocivos por escolhas mais alinhadas com seus valores. Assim, a cada dia, sua confiança cresce não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua relação com ele. Outro ponto fundamental é a prática da aceitação. Aceitar que somos humanos, que erramos, que temos limitações e que tudo isso faz parte do processo de crescimento. A autocrítica estoica não é destrutiva, é construtiva. Ela nos impulsiona para a melhoria, sem nos afundar em culpa ou vergonha. Marco Aurélio costumava dizer que a vida é como um rio em constante fluxo e que nossa mente deve ser como uma rocha firme nele, resistindo à correnteza. A autoestima resiliente é exatamente isso. Uma fortaleza interior que permanece inabalável, mesmo diante dos desafios e mudanças inevitáveis. E lembre-se, essa fortaleza não é construída em isolamento. Os estoicos valorizavam a comunidade, o diálogo, a convivência com pessoas que nos ajudam a crescer. Cercar-se de quem respeita sua jornada é fundamental para fortalecer sua autoestima. Mas, acima de tudo, o primeiro respeito deve vir de dentro. Você já experimentou alguma dessas práticas? Como tem lidado com a sua autoestima em momentos difíceis? Deixe seu comentário, sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando fortalecer sua resiliência. Se está gostando do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos blocos dessa série profunda sobre resiliência segundo os estoicos. Aqui, a transformação acontece em silêncio, com propósito e firmeza. O poder da visão. Longo prazo na resiliência estoica. Um dos aspectos mais poderosos do estoicismo quando falamos de resiliência é o foco no longo prazo. Na vida moderna, somos constantemente bombardeados por estímulos imediatos, recompensas instantâneas, notícias urgentes, respostas rápidas, mas os estoicos nos lembram que o verdadeiro crescimento, a verdadeira força, se constrói no tempo, com perseverança e visão. Marco Aurélio dizia que a vida é curta, sim, mas é o tempo que dedicamos a cada momento que importa. Cada escolha feita com consciência é um tijolo colocado na construção da nossa jornada. A resiliência é esse trabalho paciente, diário, silencioso. Ela não é um impulso momentâneo, nem uma reação à pressa dos outros. Para os estoicos, encarar as dificuldades como etapas necessárias para um objetivo maior é fundamental. Ao invés de desejar que os obstáculos desapareçam, aprendemos a usá-los como combustível para evoluir. Cada desafio vencido, cada fracasso encarado com dignidade é uma peça do mosaico que compõe nossa força interior. Essa visão de longo prazo ajuda a diminuir a ansiedade típica de quem busca resultados imediatos. Quando você entende que a mudança verdadeira demora para acontecer, que a construção de uma mente resiliente leva tempo, você passa a valorizar o processo, não apenas o resultado. Isso transforma a maneira como lida com as adversidades. Sêneca escreveu que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Essa frase revela o que muitos esquecem. A coragem de começar e persistir no caminho é o que faz tudo parecer possível, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, o foco no longo prazo não elimina a necessidade de flexibilidade. A resiliência estoica também é adaptabilidade. Não se trata de rigidez ou teimosia, mas de firmeza de propósito combinada com capacidade de ajustar o curso quando necessário. Como um navegador experiente que sabe que o vento muda, mas que o destino final permanece. Por isso,
Quando você sentir vontade de desistir, de buscar atalhos, de ceder às pressões imediatas, lembre-se da visão estoica. O que você constrói hoje será seu legado amanhã. E a paciência que você cultiva agora será a força que te sustentará no futuro. Gostou dessa reflexão? Compartilhe nos comentários um momento em que a paciência e a visão de longo prazo fizeram diferença para você. Sua história pode ajudar alguém que está precisando ouvir isso agora. O controle interno, a base fundamental da resiliência estoica. Um dos pilares do estoicismo que sustenta toda a estrutura da resiliência é o conceito de controle interno. Isso significa entender claramente o que está e o que não está sob nosso domínio e agir focando apenas no que podemos realmente influenciar. Marco Aurélio afirmou: aceita sem revolta o que não podes evitar e entrega-te com serenidade ao que podes mudar. Essa frase é a essência do equilíbrio estoico, que nos convida a distinguir entre o que depende de nós e o que está fora do nosso alcance. Muitas vezes, gastamos energia tentando controlar pessoas, resultados ou situações que estão além do nosso poder. Essa é uma fonte constante de frustração, ansiedade e desgaste emocional. A resiliência verdadeira começa quando aceitamos essa limitação e canalizamos nossa força para aquilo que está em nossas mãos, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas. Epicteto, que começou sua vida como escravo, desenvolveu esse princípio com profundidade. Não são os eventos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos deles. Ou seja, não é o fato em si, mas como o interpretamos e reagimos que determina nosso sofrimento ou nossa paz. Assim, a resiliência estoica não é apenas uma questão de suportar o que vem do lado de fora, mas de dominar a mente para não ser escrava do que acontece. Isso nos dá liberdade verdadeira. A liberdade de não ser arrastado pelas circunstâncias, mas de decidir como responder. Praticar esse controle interno exige disciplina e autoconhecimento. É preciso estar atento aos impulsos, emoções e pensamentos que surgem automaticamente e aprender a redirecioná-los de forma consciente. Não se trata de negar sentimentos, mas de não deixar que eles nos governem. Um exercício prático para desenvolver esse controle é a reflexão diária. Ao final do dia, revise os momentos em que você se sentiu perturbado e analise se sua reação estava baseada em algo que você podia controlar ou não. Esse hábito ajuda a aumentar a consciência e, com o tempo, torna mais fácil manter a serenidade em situações desafiadoras. Quando entendemos e aplicamos esse princípio, a resiliência se torna uma resposta natural e constante, não um esforço esporádico. É a capacidade de permanecer firme, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar, porque sabemos que o que realmente importa está dentro de nós. Você já percebeu situações recentes em que perdeu energia tentando controlar algo fora do seu alcance? Compartilhe sua experiência nos comentários. A troca de histórias fortalece toda a comunidade. A virtude como caminho para a resiliência verdadeira. Para os estoicos, a vida virtuosa é a única que conduz a uma existência plena e resiliente. Virtude, para eles, não é um conceito abstrato ou uma lista de regras, mas a prática diária de agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança, os 4 pilares que sustentam uma alma forte. Marco Aurélio afirmava que a perfeição do caráter é viver de acordo com a natureza. Isso significa estar alinhado com quem você é de verdade, com sua razão e com o cosmos, entendendo que cada ação deve refletir esses valores essenciais.
A resiliência nasce quando as virtudes se tornam hábitos enraizados, quando a sabedoria orienta suas decisões, a justiça guia suas relações, a coragem enfrenta seus medos e a temperança controla seus desejos. Nesse estado, você não depende das circunstâncias externas para manter sua paz. Ela vem de dentro, do compromisso inabalável com a própria integridade. Esse compromisso é desafiador. Muitas vezes, somos tentados a ceder diante do medo, da raiva ou da pressão social. Mas a resiliência verdadeira exige que você escolha o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando. É nessa escolha que a força interior se revela. Sêneca dizia que a virtude nunca deixa o homem mais pobre, antes o enriquece. E não se trata de riqueza material, mas de uma riqueza que fortalece o espírito e o prepara para enfrentar qualquer adversidade. Praticar a virtude também significa aceitar suas imperfeições e falhas como parte do processo. Nenhum ser humano é perfeito, e o estoicismo reconhece isso com humildade. O importante é o esforço constante de se aproximar da melhor versão de si mesmo, sem se deixar abater pelos tropeços. Um exercício para cultivar a virtude é estabelecer pequenos compromissos diários, atitudes que refletem seus valores e fortalecem seu caráter. Pode ser honesto em uma situação difícil, controlar a irritação diante de um comentário negativo ou simplesmente praticar a gratidão pelo que você tem. Com o tempo, essas ações se somam e criam uma base sólida de resiliência. Você se torna menos vulnerável aos golpes da vida porque sabe que, independentemente do que aconteça, está vivendo de forma coerente com seus princípios. Você já teve algum momento em que escolheu agir com virtude, mesmo quando era tentador fazer o contrário? Compartilhe seu relato nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas. A prática da gratidão como fonte de resiliência. Em meio aos desafios e dificuldades, a prática da gratidão pode parecer contraintuitiva. Afinal, quando tudo parece desabar, o que há para agradecer? Os estoicos, porém, enxergavam a gratidão como um elemento fundamental para fortalecer a mente e o espírito diante das adversidades. Sêneca já ensinava que a verdadeira felicidade está em apreciar o que temos e não em desejar o que nos falta. Essa postura nos ajuda a romper o ciclo da insatisfação constante, que muitas vezes gera ansiedade, tristeza e desânimo. A gratidão nos ancora no presente, mostrando que mesmo em meio a problemas, existem motivos para valorizar a vida. Marco Aurélio anotava em suas meditações diárias a importância de lembrar as coisas boas, mesmo que pequenas. Para ele, esse hábito ajudava a equilibrar a mente, evitando que o foco excessivo nas dificuldades tomasse conta. A gratidão, portanto, é um antídoto poderoso contra o desespero. Além disso, praticar a gratidão nos conecta com uma visão mais ampla da existência. Ela nos lembra que somos parte de algo maior e que mesmo quando as coisas não saem como queremos, há sempre algo a ser reconhecido e valorizado. Essa conexão fortalece nosso senso de pertencimento e sentido, elementos essenciais para a resiliência. Uma forma simples de cultivar a gratidão é, ao final do dia, listar mentalmente ou por escrito 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas simples, como o sorriso de alguém, um momento de silêncio, uma refeição saborosa. Esse exercício, repetido diariamente, cria um hábito que transforma a percepção da realidade. A gratidão também nos ajuda a reconhecer o valor das dificuldades, pois são elas que frequentemente nos fazem crescer. Como dizia Epicteto, a dificuldade mostra o que os homens realmente são. Agradecer pelos desafios não significa gostar deles, mas reconhecer que, graças a eles, desenvolvemos força, sabedoria e caráter. Você já experimentou usar a gratidão para superar um momento difícil?
Conte sua experiência nos comentários e ajude a inspirar nossa comunidade a encontrar luz, mesmo nas sombras. A importância da disciplina para a resiliência estoica. A resiliência, segundo o estoicismo, não é resultado do acaso ou da sorte. Ela nasce da disciplina, uma prática constante e firme de autocontrole, reflexão e ação consciente. Disciplina, nesse contexto, não é um castigo, mas a liberdade de escolher o que é melhor para si, independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio escrevia que a mente disciplinada é como um jardim bem cuidado. Exige trabalho diário, mas floresce com beleza e força. Sem essa atenção constante, as ervas daninhas da dúvida, do medo e da preguiça se espalham, minando nossa estabilidade emocional. Para ser resiliente, é preciso desenvolver hábitos que fortaleçam a mente e o corpo. Isso inclui reservar momentos para a reflexão, praticar a autoanálise, controlar os impulsos e manter o foco nos valores que realmente importam. A disciplina é o fio que liga a intenção à ação e a ação aos resultados duradouros. Epicteto dizia: não nos perturbam as coisas, mas a opinião que temos delas. Disciplina é, portanto, treinar a mente para formar opiniões alinhadas com a realidade e a razão, não com os impulsos momentâneos. É aprender a pausar antes de reagir, a escolher com sabedoria o caminho a seguir. Além disso, a disciplina ajuda a construir resistência contra as tentações que desviam nosso foco. Vivemos em um mundo cheio de distrações e facilidades que prometem prazer imediato, mas que muitas vezes nos afastam do que realmente queremos para nossas vidas. Manter-se firme exige coragem e determinação. Praticar a disciplina estoica pode começar com pequenos passos diários. Estabelecer rotinas, evitar julgamentos precipitados, cultivar a paciência e a perseverança. Esses hábitos, somados, criam uma base sólida para enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade e equilíbrio. Você já teve que exercitar sua disciplina para superar um desafio? Como isso impactou sua capacidade de resistir às adversidades? Compartilhe sua história nos comentários para fortalecer nossa comunidade. A aceitação radical como chave para a paz interior. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo que fortalece a resiliência é a prática da aceitação radical. Aceitar as coisas que não podemos mudar, com serenidade e sem resistência, não significa resignação passiva, mas sim um alinhamento consciente com a realidade tal como ela é. Marco Aurélio, enfrentando desafios inimagináveis durante seu reinado, escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando cultivamos a aceitação, damos um passo decisivo para moldar pensamentos que nos fortalecem ao invés de nos destruírem. A aceitação radical não é um convite à desistência, mas uma liberação do peso da luta inútil contra o inevitável. Quando paramos de resistir ao que não pode ser mudado, economizamos energia mental e emocional, que pode ser redirecionada para aquilo que realmente depende de nós, nossas ações, nossas escolhas e nossa atitude diante das circunstâncias. Epicteto ensinava que devemos focar nosso esforço nas coisas que estão em nosso controle e aceitar com serenidade aquelas que não estão. Essa distinção clara é o alicerce da resiliência estoica. É o que transforma um obstáculo em uma oportunidade de crescimento. No cotidiano, a aceitação radical se manifesta na capacidade de enfrentar perdas, fracassos, injustiças e imprevistos sem se deixar consumir pelo desespero ou pela revolta. É olhar para as dificuldades com olhos lúcidos e dizer: isso aconteceu, não posso mudar, mas posso escolher minha resposta. Muitos de nós, porém, temos dificuldade em aceitar certas situações. Queremos controlar o incontrolável
resistimos à mudança e lutamos contra a impermanência da vida. O estoicismo nos convida a praticar a humildade diante da natureza e a sabedoria de reconhecer nossos limites. Uma prática para cultivar a aceitação radical é a meditação diária sobre a impermanência e a inevitabilidade das mudanças. Refletir sobre a transitoriedade das coisas nos ajuda a desapegar e a abraçar o presente, por mais desafiador que seja. Você já teve que aceitar algo difícil na sua vida e percebeu como isso trouxe um alívio inesperado? Compartilhe essa experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a encontrar paz no caos. A coragem estoica diante do desconhecido. A coragem é uma das virtudes cardeais do estoicismo e seu papel na construção da resiliência é fundamental. Não se trata apenas da bravura física, mas da coragem moral e mental, a força para enfrentar o desconhecido, as incertezas e os medos internos que nos paralisam. Marco Aurélio, ao longo de sua vida e batalhas, demonstrou essa coragem não como ausência de medo, mas como decisão consciente de agir apesar dele. Ele dizia: "A alma se torna colorida pelas cores dos seus pensamentos." Quando cultivamos pensamentos corajosos, nossa alma se fortalece e a resiliência floresce. A coragem estoica não é a impulsividade, mas o equilíbrio entre o conhecimento do que é necessário e a disposição para agir mesmo quando o caminho é incerto ou desafiador. Ela nos permite enfrentar perdas, críticas, rejeições e fracassos sem sucumbir à desesperança. Epicteto ensinava que não é aquilo que acontece, mas a opinião que temos sobre o que acontece que nos perturba. A coragem é o que nos permite reformular essas opiniões, encarando as dificuldades como oportunidades para exercitar nosso caráter. No cotidiano, essa coragem se manifesta na capacidade de tomar decisões difíceis, de dizer não quando necessário, de se expor emocionalmente mesmo sabendo que pode ser rejeitado, de persistir quando o futuro é incerto. Muitos temem o desconhecido porque ele nos tira da zona de conforto, onde tudo é previsível e seguro. O estoicismo nos desafia a ver o desconhecido como campo fértil para o crescimento e aprendizado. Afinal, o que é a vida, se não uma sucessão de momentos desconhecidos que precisamos enfrentar? Praticar a coragem pode começar com pequenos atos diários. Enfrentar uma conversa difícil, iniciar um projeto novo, admitir um erro ou simplesmente respirar fundo e seguir em frente diante da ansiedade. Você já teve que ser corajoso em algum momento difícil? Como isso impactou sua vida? Compartilhe nos comentários para inspirar a comunidade a também cultivar essa força interior. A sabedoria estoica para a vivência do presente. Um dos maiores desafios para manter a resiliência em meio às adversidades é aprender a viver plenamente o presente, sem se perder em arrependimentos do passado ou ansiedades pelo futuro. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, nos mostram que o agora é o único momento verdadeiramente nosso. Marco Aurélio aconselhava: "Não deixe que sua mente vague pelo passado ou futuro, mas habite no presente com atenção e propósito." Viver o presente é reconhecer que é nele que temos poder para agir e escolher nossas respostas às circunstâncias. Quando nos prendemos ao passado, revivendo dores e erros, ou ao futuro, temendo o que pode acontecer, dispersamos nossa energia mental e emocional. Essa dispersão enfraquece nossa resiliência, pois nos desconecta do que realmente podemos controlar, o momento atual. A sabedoria estoica nos ensina a cultivar a atenção plena, a estar conscientes das sensações, pensamentos e emoções que surgem agora, sem julgamentos, mas com aceitação e clareza. Essa prática ajuda a evitar reações impulsivas e a tomar decisões alinhadas com nossos valores.
Epicteto afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Ao viver o presente com sabedoria, criamos espaço para reformular essas opiniões e responder com serenidade, mesmo diante de dificuldades. No cotidiano, podemos exercitar essa sabedoria por meio de pequenos hábitos, como pausas conscientes durante o dia para respirar e observar o que está acontecendo dentro e fora de nós, ou práticas de meditação focadas no presente. Viver o presente com sabedoria fortalece a resiliência porque nos mantém ancorados na realidade. Reduz o estresse causado por preocupações desnecessárias e aumenta nossa capacidade de adaptação. Você já percebeu como estar presente mudou a forma como você enfrenta desafios? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar quem está buscando essa prática. O valor do autocontrole na resiliência estoica. No caminho da resiliência, o autocontrole se destaca como uma virtude indispensável. Os estoicos entendiam que dominar os impulsos, emoções e desejos é essencial para manter a estabilidade diante das tempestades da vida. Marco Aurélio ressaltava que o que está sob nosso controle é a nossa mente, e não as circunstâncias externas. Essa frase revela a importância do autocontrole como ferramenta para evitar que fatores externos destruam nosso equilíbrio interior. O autocontrole não significa negar emoções, mas escolher como reagir a elas. Em vez de agir por impulso, reagimos com reflexão e consciência, preservando nossa paz e dignidade. Epicteto aconselhava a manter distância das paixões desmedidas, que, segundo ele, são como correntes que nos aprisionam e nos afastam da liberdade verdadeira. Na prática diária, isso se traduz em não ceder a reações impulsivas de raiva, medo ou tristeza, mas cultivar a calma, mesmo em situações adversas. Essa calma permite uma resposta ponderada, que fortalece a resiliência. Cultivar o autocontrole requer disciplina e treino constante, pois somos naturalmente propensos a buscar conforto imediato, mesmo que isso prejudique nosso bem-estar a longo prazo. Você já enfrentou uma situação em que exercitou seu autocontrole e conseguiu superar um desafio? Conte sua experiência nos comentários, sua história pode motivar outras pessoas. Chegamos ao final desta jornada profunda pela resiliência, segundo os estoicos. O que vimos aqui não é apenas um conjunto de ideias filosóficas distantes, mas ferramentas práticas para enfrentar os inevitáveis testes da vida com serenidade, força e sabedoria. Ser resiliente, segundo o estoicismo, é entender que o mundo nunca estará completamente sob nosso controle, mas que podemos sempre controlar nossas atitudes, nossas escolhas, nosso olhar para as situações. É aprender a aceitar com coragem o que não muda e a agir com disciplina e virtude no que depende de nós. Se você acompanhou até aqui, já deu um passo enorme na construção de uma mente mais firme, preparada para resistir às tempestades emocionais e às crises cotidianas. Mas o aprendizado não para. Ele se fortalece no dia a dia, nas pequenas decisões, nos momentos silenciosos em que escolhemos a calma em vez do caos. Por isso quero te convidar de coração aberto a se inscrever no canal. Aqui, cultivamos um espaço onde crescer juntos é a prioridade, onde suas histórias, suas dúvidas e seus aprendizados são sempre bem-vindos. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você nesse roteiro. Qual insight fez a diferença? Qual desafio você está enfrentando? Ou qual pequena vitória gostaria de celebrar? Sua experiência é valiosa e pode inspirar muitos outros que também buscam essa força interna. Vamos criar uma comunidade acolhedora e forte, onde o estoicismo deixa de ser só filosofia para se tornar prática de vida real. Muito obrigado por estar aqui. Que a serenidade, a coragem e a sabedoria dos estoicos te acompanhem em cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo.